Mas, mas é nesse sentido de que não existe uma interpretação igual para todo mundo. Tipo, não, eu sou inconsciente coletivo, todo mundo tem os mesmos conteúdos de sonho. Não, não. Cada sonhador tem um sonho que é próprio, exclusivo e único, só dele. E só ele que pode interpretar. Ainda que, por hipótese, ainda que dois pacientes contassem dois sonhos exatamente iguais do seu conteúdo manifesto, através das associações no conteúdo latente e através do inconsciente, são duas histórias completamente diferentes. Então, não dá para a gente... Por exemplo, eu contei esse sonho aí da gatinha. Então, se amanhã chegar um outro paciente, eu sonhei que tinha uma gatinha no telhado. Já sei, não sei nada. Parece o mesmo sonho, mas cada um tem a sua história. O sonho é produto da história de cada um. Então, é cada um que vai contar, é cada um que vai interpretar. O analista só tem que ajudar a não atrapalhar. Né? Se a gente não atrapalhar, ficar dando palpite errado, colocando a própria subjetividade do sonho, colocando suas próprias fantasias. Não, não tem que botar nada no meio. O sonho é exclusivamente do paciente. Se por acaso, outra observação que o Freud faz aí nesse texto, se por acaso o paciente falar, não lembro de nada, não associo nada, não me vem nada à cabeça, esquece, deixa. Deixa, não vai forçar a barra. E nem falar, quem sabe? Não, não tem quem sabe, não. Não é você que sabe. Se não sabe, não sabe. Mas deixa a coisa continuar. O que acontece normalmente nessas situações? Então, que a pessoa esquece. Bom, eu não vou mais falar do sonho, não. Vou falar de outra coisa. E qual é essa outra coisa? É o próprio sonho. Acaba falando sobre outra forma, né, com outra intenção, talvez. Ele mesmo, de certa maneira, fazendo uma descrição, espécie de um fake news, né? Pensando que está falando uma coisa, mas está falando do sonho. Aí a gente está escutando, sabe? Mas tem a ver com aquilo que foi dito no sonho. Então ele fica deformado. Essa deformação dos sonhos, né? Que o Freud o tempo todo coloca, nosso inconsciente mostra uma coisa, mas quer mostrar outra. Quem sabe dessa outra? É só o sonhador mesmo. Mas se ele não tiver capacidade de chegar lá e reconhecer aquilo que está deformado, mudado, transformado, deslocado, ele não vai perceber. Mas se ele tem transferência com o analista, ele raciocina assim, isso aqui o analista vai tirar de letra. Né? E o analista não fala nada, em algum momento ele começa a perceber, mas agora é que eu estou entendendo. Eu mesmo estou entendendo aquilo que eu esperava que o analista fosse me explicar. Ele não explicou, mas eu achei a explicação. Porque a explicação está em mim, não está em ninguém fora de mim. Então, a coisa típica são os sonhos, é típico de cada um. Aliás, falar em típico, o Freud tem um capítulo também, um livro que fala sobre os sonhos típicos. O que seria sonho típico? São sonhos que quase todas as pessoas têm igual. Tipo, sonhar que está voando. Sonhar que está pelado na rua, andando pela rua sem roupa nenhuma, e ninguém está me incomodando, ninguém está dando a menor bola. Aí, nossa, percebe que está pelado, fica com vergonha. São sonhos. Sonhar que está caindo, aliás, você falou de cair do penhasco, do rochedo, qualquer coisa assim. São sonhos muito comuns, que o Freud chama de típicos, porque muitas pessoas sonham isso. Agora, o significado não é típico, aqui, no sentido de ser igual para todo mundo, não. 10 pessoas que sonham que estão voando, o significado é diferente 10 vezes. Porque é cada um que fez aquele jogo, né? do que da aparência, da representação, do deslocamento, da condensação, bem, do que está sendo recalcado ou desrecalcado. Então, não dá para... Aliás, a gente encontra, por exemplo, aí nas bancas de jornal, diz quando a interpretação de sonhos, ou dicionário de sonhos. Então, lá aparece. Sonhar com chaminé significa isso. Sonhar com não sei o quê significa aquilo. Não serve para nada isso, não tem nada a ver. Porque aquilo alguém inventou, aquilo não é resultado de sonho. Porque no sonho, cada um dá uma significação diferente, né? Mas
é uma parte muito curiosa, muito interessante, né, do processo analítico, muito rico. É uma preciosidade, né, se a gente pudesse trabalhar essa elaboração onírica, né? Essa descrição é uma coisa um tanto romântica, por assim dizer. Aliás, temos sonhos bons e agradáveis, né? Mas tantos são inconscientes que, por exemplo, a gente não pode programar. Essa noite eu quero sonhar com a Marilyn Monroe. Não adianta programar, ela não vai aparecer. Pode aparecer uma pessoa feiosa. Não tem nada a ver. Então, a gente não pode para eu quero sonhar isso. Não acontece. Ou eu não quero sonhar isso. Pode acontecer. Então, nós não temos domínio sobre os nossos sonhos. Quem que decide o que nós vamos sonhar? É o nosso inconsciente. Quando ele menos espera, ele arruma apronta uma coisa lá, né? E aquilo vem. Mas, se fosse consciente, a gente teria domínio. Tudo aquilo sobre o qual a gente tem domínio vai dizer isso é consciente. Por exemplo, nós estamos aqui conscientes sobre o tema que estamos discutindo, que é a interpretação de sonhos. Ninguém vai trazer aqui um exemplo do jogador de futebol, de um jogo que teve hoje, não sei onde. Todo mundo fala, mas isso não tem nada a ver, isso está fora da consciência, não é lógico, não tem lógica. Não tem mesmo, não, né? Não teria. Então, quando a gente consegue manter uma lógica, falar de uma maneira coerente, que as coisas fazem sentido, que as coisas podem ser interpretadas, né? Que as coisas podem ser ampliadas, isso é consciência. No sonho, não tem lógica nenhuma. Esse é o problema. Não temos controle nenhum. Não sonhamos com o que queremos, nem deixamos de sonhar com aquilo que a gente não queria. Não, não é por aí. É outro, é esse grande outro, que é o nosso inconsciente, né? Não é o outro, Deus ou lá, o anjo, sei lá quem. Não, é um outro, mas é um outro que está dentro de nós mesmos, não está fora de nós, não. Ninguém fora de nós pode descobrir quais são os nossos sonhos, a não ser que a gente coloque e se a pessoa estiver numa situação de análise. Fora disso, mas quem descobre é quem sonhou, não é o analista que está lá, né? Coisa do tipo assim. Então, é um tema aí que não tem limite, né? Não tem fim. E só o Freud, tanto que ele escreveu sobre isso, é o único assunto em que ele escreveu 2 volumes inteiros. Né? E, como eu já falei, repetindo, para terminar, ninguém escreveu nada de novo que seja relevante depois da interpretação dos sonhos de Freud, né? Beleza? Bom, eu acho que, da minha parte, estou satisfeito. Mas se vocês tiverem ainda alguma questão, alguma pergunta, ainda é tempo, sempre é tempo, né? A não ser quando a mestra Helena Lima der um sinal ali, já que ela não pode falar, né? De encerrar aí a Eu vou sessão. falar pela Helena, então a gente pode encerrar, né, professora? Está de bom tamanho. Tá bom. 3 horas falando não é fácil, não, hein? Falando e escutando também, né? É o senhor falando o tempo, né? Valeu. Mas, Não é enfim, fácil, não. agradeço aí a paciência de vocês. Espero que tenha ajudado em alguma coisa, tá bom? E Obrigada, desejo gente. bons sonhos para vocês hoje. Bons à noite. sonhos. Obrigada, Geraldino. E Valeu, Ellen. então. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau. Bom Tchau, descanso. tchau. Tchau,